Oi pessoal, meu nome é Bernardo Mesquita e esse é o canal Música na Praxis. Na aula de hoje abordaremos o tema do nativismo musical na Amazônia. Explicaremos suas origens, seus principais expoentes em vários estados da Amazônia e o que significou essa estética musical para a nossa região. O nativismo musical na Amazônia é um tema que venho trabalhando há alguns anos, especialmente nas minhas aulas no curso de música da Universidade do Estado do Amazonas. E esse tema é muito interessante porque ele permite a gente refletir sobre a música na nossa região a partir de uma visão mais geral, uma visão que englobe todos os estados da região amazônica, todos os 6 estados. Porque normalmente as discussões sobre o regionalismo musical na nossa região ocorrem de forma muito particular. Cada estado faz uma discussão, um debate sobre o seu respectivo regionalismo. Mas o nativismo musical é um conceito que engloba todos os estados, apresentando a estética nativista como uma estética da geração dos anos 70 e 80. Então foi uma estética que se generalizou em toda a nossa região nas décadas de 70 e 80 e ainda com uma continuação na década de 90, embora ainda já enfraquecido. Bem, como é que se formou esse nativismo musical? O nativismo musical é uma estética que está muito relacionada à luta de classes dentro do contexto da década de 60, 70 e 80. Isso porque, depois do golpe militar de 1964, os militares organizaram um plano de desenvolvimento, o chamado Plano de Integração Nacional, que correspondeu a uma série de políticas de desenvolvimento para a região amazônica, baseadas na ocupação e na colonização por polos. Essa política ela foi feita de forma bastante truculenta, autoritária, e com um custo humano imenso para a nossa região, especialmente para os povos indígenas. Então, o processo de expansão do capitalismo na região amazônica, de modo geral, ele foi muito violento, muito truculento com os povos indígenas que foram verdadeiramente dizimados dentro desse processo. E veja, a geração de músicos que assumiu a estética nativista aqui na Amazônia, foi uma geração que nasceu no final dos anos 50, na segunda metade dos anos 50, início dos anos 60, e se tornou adulto assim no final da década de 70 para início dos anos 80. Então, essa geração de músicos, ela vai amadurecer justamente num período de acirramento da luta contra a ditadura militar, que foi exatamente no final da década de 70, Então, a juventude que já vinha se destacando na luta popular, na luta de classes no Brasil desde os anos 50, 60, ela continua exercendo um papel ativo na sociedade e influenciando bastante, inclusive a estética. Não vamos esquecer que nos anos 60 você tem os CPCs da UNE, que influenciam bastante aí a estética da música popular. Bem, o nativismo é importante entender que ele faz parte de uma concepção geral de nacionalismo. O Brasil, nesse período desenvolvimentista, marcado ainda aí pela ditadura, vai ter uma ideologia nacionalista muito forte que vai ser compartilhada, embora de diferentes formas, tanto pela direita como pela esquerda. Então o nativismo musical ele não é necessariamente só uma estética crítica de esquerda. Ele também é uma estética que corresponde à direita. Então, como é que é formado esse nativismo? Veja, você tem, de um lado, a força do folclorismo nacionalista, que foi muito presente aqui na Amazônia, Vários folcloristas importantes temos aqui na Amazônia. Por exemplo, é o caso de Vicente Salles, no Pará, e de Maripiranga, no Amazonas, assim como outros. E também outro fator que formou esse nativismo musical foi justamente o pensamento de esquerda
dentro das universidades e muito presente dentro da juventude da década de 70 e 80. Eu posso dizer que esse pensamento estético, ele de muitas formas é uma espécie de continuação daquela concepção dos CPCs da Uni dos anos 60. Por exemplo, a Tropicália foi muito influente entre essa juventude de jovens músicos na Amazônia, e também até o próprio movimento Clube da Esquina. Então, veja, essas são as bases do nativismo musical, essa estética que caracteriza a música popular na Amazônia na década de 70, 80 e até meados de 90. No Pará, nós podemos observar esse nativismo musical desde o final dos anos 60, quando aconteceu em 1967 o primeiro festival de música popular em Belém. Se destacou nesse festival a música Pré-Amar, de Paulo André e Rui Barata. Rui Barata foi, nessa década, um importante artista, compositor, e que representava um nativismo musical, né? Um discurso regionalista de defesa dos valores da Amazônia. Ele estava muito consciente do potencial político do regionalismo, tanto que ele chegou a declarar que a letra regionalista ela em geral muito política, né? E que o regional sempre é uma forma de resistência à opressão. Então, nesse momento, você tem a juventude pensando criticamente a própria realidade política do país, se opondo à ditadura e, ao mesmo tempo, produzindo arte, produzindo música. Na região do Tapajós, em 1970, acontece o primeiro festival de música popular do Baixo Amazonas. E esse festival, ocorrido na cidade de Santarém, ele é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque esse festival ele levou ao encontro de dois compositores significativos, como Valdemar Henrique e Wilson Fonseca. O Valdemar Henrique foi de Belém para Santarém para servir como júri no festival. Então, nessa oportunidade, ele conheceu o Wilson Fonseca e esse encontro foi fértil. Esse primeiro festival de música popular do Baixo Amazonas, ocorrido aí em 1970, ele foi importante também pela participação do conjunto Os Hips. O conjunto Os Hips também pode ser destacado como um representante dessa estética nativista. Na ocasião desse festival, o conjunto ficou responsável por fazer os arranjos das principais músicas. Inclusive a música A Corrida, de Antônio Vaughan, foi a vencedora desse festival, com arranjo aí do grupo Os Hips. O grupo Os Hips foi liderado por Odilson Matos e Ray Brito, dois importantes cantores e crônicos da música de Santarém. Em 1980, o conjunto Hips grava o álbum Canção de Minha Saudade e nesse álbum eles gravam a canção Terra Querida de Wilson Fonseca, uma verdadeira exaltação à cidade de Santarém. Minha terra tão querida, meu encanto, minha vida, Santarém do meu amor. Deus te deu tanta riqueza, enfeitando a natureza, que inspira o teu cantor. Outra música que quero destacar como representante do nativismo musical é a música Amor Cariú, uma música gravada no álbum Dança de Tudo, que é um álbum gravado em 1981 por Nilson Chaves. Nilson Chaves foi um desses artistas, um desses compositores paraenses que foi influenciado por esse ambiente estético do nativismo musical, né? Nilson Chaves, com certeza, sofreu essa influência porque ele gravou um álbum chamado Interior. Então, essa visão para o mundo rural, para o mundo interior, ela revela essa faceta do nativismo, que é uma espécie de traço romântico, que encontra no interior, no ambiente rural, um espaço de contraponto, um espaço de contraposição ao ambiente urbano, a esse ambiente que está sendo construído a partir das transformações vigorosas do capitalismo. A música Amor Cariú conta a história de um indígena que dormia sempre no pé dessa malmeira, era um curumim,
uma criança, mas que certo dia não conseguiu voltar à noite para dormir no pé da samalmeira como ele fazia sempre. Então a samalmeira ficou muito preocupada, depois muito irritada, e foi levada por muito ódio, muito ciúme, a matar então a esse pequeno curumim. Essa é a história aí que tem por trás dessa música. De qualquer maneira, eu quero destacar como os artistas estavam preocupados em assumir um ponto de vista da comunidade indígena, dos povos indígenas, nas suas músicas. O curumim para adormecer na Samaúma, mãe da floresta, plumas ao vento, Itaguari, Tecai, Tutera, Mocari, Tecai, Tutera, Mocari, Itororó, Ipirajá, Tererê, Icaju, Icaneta, Imarajó, Tecai, Tutera, Mocari, Tecai, Tutera, Mocari, Tecai, Tutera, Mocari, Tecai, Tutera, Mocari. No Amazonas, o nativismo musical pode ser identificado já no final da década de 60, mas certamente a década de 70 e 80 são as mais representativas. Veja, em 1968 você tem o Festival Estudantil de Música Popular Brasileira do Amazonas. Em 1969, o concurso Lira de Prata, que reuniu 25 bandas que tocaram aqui no Shake Club e no Olímpico Clube. Então, os jovens estavam ativos, tocando, fazendo a música dentro da cidade de Manaus, dentro de um contexto também de expansão dessas políticas de desenvolvimento. Então, veja, em 1970, inicia a construção da rodovia BR-174, que ligou Manaus a Boa Vista, e essa rodovia foi construída à custa do sangue e da morte de mais de 2.000 indígenas da etnia Uamiri-Atroari. Essa rodovia foi construída à base de muita truculência, à base de muita violência contra os povos indígenas. A rodovia passava pelos territórios indígenas que não foram consultados e que tiveram suas vidas ceifadas durante esse processo. Inclusive, Egídio e Dorothy Schwad já denunciaram em livro esse morticínio, esse genocídio contra os povos Uamiri-Atroari, né, revelando que até mesmo bombas químicas foram usadas para assassinar as comunidades indígenas nesse período. O que eu quero destacar é que os artistas, os jovens artistas da Amazônia, que viviam no ambiente urbano, eles sentiam, eles viviam, eles tinham uma sensibilidade para o que estava acontecendo nesse período na região. Mas esses artistas sentiam que esse processo de expansão capitalista, através dessa forma truculenta, através dessa política de desenvolvimento truculenta contra os povos indígenas, eles sentiam que isso aí estava muito errado. Isso alimentou muito os jovens músicos a assumir essa estética nativista. Então, aqui no Amazonas, em 1974, você tem a ópera Dessana, Dessana, onde Aldilson Filgueiras, Márcio Souza e Adelson Santos, eles criam uma ópera em que os mitos de criação do povo Dessana, do Alto Xingu, são trazidos à tona e colocados em evidência. Então, no momento em que os povos indígenas estavam sendo dizimados, você tem os artistas aqui no Amazonas fazendo uma espécie de contraponto a esse processo, dentro dessa estética nativista. Nos anos 70, os artistas aqui no Amazonas também estavam muito ligados aos grupos de teatro. Surgiu o grupo Agente e outros grupos, né? O grupo de teatro do SESC, o TESC. Então, essa relação desses músicos com os grupos de teatro também ajudava a alimentar o teor crítico desses artistas na década de 70. Em 1982, aqui em Manaus, se organizou o FUN,
Festival Universitário de Música. Esse festival ele expressava o descontentamento e o ativismo da juventude universitária aqui na Amazônia. Esse festival revelou vários artistas importantes também participaram, né? Então isso mostrava como os estudantes aqui em Manaus estavam ativos e experienciando esse momento de forma crítica, né? Não vamos esquecer que no final da década de 70 você já tem um período de decadência da ditadura, um acirramento da luta de classes através do sindicalismo que floresce em São Paulo, sem falar em vários movimentos e organizações políticas que vão se formar nesse período. Também nos anos 80 temos o projeto Nossa Música, que ganhou vida através do disco Nossa Música, gravado em 1986 por vários artistas do Amazonas. Fizeram parte dessa gravação Zezinho Correia, Candinho Inês, Pereira, Lucinha Cabral, entre outros. Além desses artistas, eu quero destacar a importância de Adelson Santos no seu álbum Não Mate a Mata, gravado em 1989. A canção Argumento é emblemática na defesa da mata. A sua letra dizendo não mate a mata, não mate a mata, a Virgem Verde bem que merece consideração. Essa letra ela expressa muito o pensamento da época de proteção do meio ambiente, que também estava sendo degradado pela expansão capitalista na região. Em questão de Solimões, fundamental é saber que o negro não se mistura com o amarelo, é saber que o negro não se mistura com o amarelo. Em questão de Solimões, fundamental é saber que o negro não se mistura com o amarelo, é saber que o negro não se mistura com o amarelo. Não mate a mata, não mate a mata, a Virgem Verde bem que merece consideração, a Virgem Verde bem que merece consideração. Não mate a mata, não mate a mata, a Virgem Verde bem que merece consideração. Outro grupo bastante representativo desse nativismo musical é o grupo Raízes Caboclas, que grava o seu primeiro álbum em 1988, o álbum Amazonas. E nesse álbum o grupo grava a música Raízes Caboclas, e nessa letra o grupo critica abertamente, diretamente, o progresso na região amazônica e suas consequências negativas. O bumbo do meu boi não bumba nada, ciranda, cirandinha já se acabou. Morreu a serenata e a noite enluarada, foi o progresso que matou, foi o progresso que matou. O nativismo musical em Roraima tem muito a ver com os conflitos de terras indígenas na região dentro dessa expansão capitalista. Na década de 60 você tinha como classe dominante em Roraima uma burocracia militar e uma oligarquia fundiária, né, grandes fazendeiros. E de outro lado, os povos indígenas e a população local. A expansão do capitalismo em Roraima se deu muito por ação das mineradoras, que começaram a promover obras de infraestrutura, como foi o caso da BR-210, a chamada BR Perimetral Norte. Essa rodovia começou a ser construída em 1973, com um grande custo para os povos indígenas. Os povos Yanomamis tiveram seus territórios invadidos pela construção dessa BR, o que levou à dizimação de 80% da etnia Yanomami dessa região, né, porque esse contato
foi muito prejudicial para os povos indígenas, porque houve um contágio muito grande de doenças, a transmissão de doenças como catapora, sarampo. Isso levou à morte de uma grande quantidade das comunidades indígenas nessa época. Então, veja, em 74, a própria prefeitura de Boa Vista promove uma ação de afirmação da identidade musical da região, quando ela promove o concurso de música de exaltação ao território de Roraima. Isso aconteceu em 1974. No início da década de 80, em 1980, você tem o FEMUR, o Festival de Música de Roraima. Esse festival você tem a participação já dos jovens músicos como o Neuber Uchoa, né, que fica em terceiro lugar com a música Ave. Mas certamente o nativismo musical em Roraima ele está muito associado, evidentemente, ao movimento roraimeira, que surge a partir de 1984. Essa data é importante porque ocorre um festival de música na cidade de Boa Vista e o compositor Zeca Preto compõe a música Roraimeira, que ganha o festival e se torna um verdadeiro hino para a cidade de Boa Vista. Esse festival e a vitória da música Roraimeira incentivou os músicos Eliaqui Rufino, Neuber Uchoa e Zeca Preto a formarem o Trio Roraimeira, que ainda naquele ano chegou a tocar no Cine Super K, lá em Boa Vista. Esse movimento Roraimeira ele tinha representantes em vários segmentos, mas certamente na música foi o de maior destaque. Já em 1985, então, o Zeca Preto grava o LP Roraimeira, com vários sucessos, com várias músicas importantes. Em 1987, Eliaqui Rufino apresenta um programa de rádio com temáticas regionais, afirmando o valor da cultura de Roraima e da identidade musical de Roraima. Esse programa de rádio acontece na Rádio Difusora. Em 1992, o movimento Roraimeira chega à TV, ganhando maior amplitude no programa da TV Educativa, que deu voz aí pro movimento Roraimeira. Só para a gente ter noção da importância do movimento Roraimeira para o estado de Roraima, o fato de que em 2015 a música Roraimeira se tornou um hino oficial do estado é muito significativo e mostra como esses compositores foram importantes na década de 80 e 90. Te achei na grande América do Sul. Quero atos que me falem só de ti. E em tua forma bela e selvagem, entre os dedos o teu barro, o teu chão, e em tuas férteis terras enraizar a semente do poeta Eliaqui. Para falar do nativismo musical no estado do Acre, vou começar lembrando que na década de 60 a música urbana na capital, Rio Branco, já era marcada por conjuntos de rock, por exemplo, como foi o caso do conjunto Os Bárbaros e o outro conjunto Os Mugs. Então você já tinha uma música urbana na capital, Rio Branco. Nos anos 80, o cenário cultural da cidade vai mudar, vai amadurecer. Você vê que vai surgir um jornalismo cultural, conjunto de jornalistas preocupados e antenados com os temas mais importantes do Acre, do Brasil. E também você tinha uma classe artística mais madura atuando em Rio Branco, né? Então, a conjunção, né, dessa classe jornalística que fazia um jornalismo cultural, juntamente com a classe artística, músicos, né, artistas em geral, e também a juventude universitária na Universidade Federal do Acre, isso aí criou as bases para um pensamento crítico ali sobre a modernidade capitalista e todas as transformações que aconteciam naquele momento
Então se criou uma base para o nativismo musical no Acre, né? Então eu destaco a importância da luta dos seringueiros e dos povos indígenas, mais uma vez. Nesse momento aí, na década de 70, os seringueiros estão sofrendo bastante devido à expansão da criação de gados. Então começou a se proliferar as grandes fazendas de criação de gado na região do Acre. Isso levou à expulsão dos seringueiros e dos povos indígenas que se deslocaram para a capital Rio Branco, nesse momento aí, final da década de 70, início dos anos 80. Essa população de trabalhadores seringueiros e indígenas começa a formar uma grande periferia ali, sem nenhuma condição, né, vivendo ali na precariedade. Então isso acaba incomodando e tornando esse problema uma questão, né? E essa classe média crítica, né, a juventude nas universidades, os jornalistas, assim como os músicos, eles acabam reagindo aí a isso, criando aí uma série de percepções, né, uma série de obras artísticas. Veja que Chico Mendes, em 1985, ele lidera o primeiro encontro nacional de trabalhadores seringueiros, que ocorre em 1985. E nesse mesmo ano também, Sérgio Souto, o cantor e compositor acreano, ele defende a música Minha Aldeia no Festival dos Festivais. Então a música Minha Aldeia, de Sérgio Souto, que eu estou destacando aqui como um representante aí desse nativismo musical no Acre, essa música fala da realidade do homem dentro do Acre, a realidade de exploração, né, dessa relação com a natureza, como é conturbada dentro desse processo de expansão capitalista. E o Sérgio Souto, ele menciona na letra as cidades de Chapuri, né, e Tarauacá, duas cidades que têm uma relação muito grande com os seringais. Então veja, esses anos 80 foram muito efervescentes, e dentro de Rio Branco, essa efervescência ela influenciou a produção musical, com certeza. Então agora a gente vai ouvir a música Minha Aldeia, de Sérgio Souto. Prima do verde selvagem, irmã de todas as estrelas, filha de pai querer, todo ser minha aldeia. Icurina chamou Aquiri e viu o céu beijar Juruá, chama da liberdade nunca vai se apagar. Em Chapuri cantou Jassanã, Iara ouviu em Tarauacá, Santa Mãe Natureza nunca vai se acabar. No Amapá, o nativismo musical ele se manifesta fortemente nos anos 80, mais especificamente em 1989, com a gravação do disco Sentinela Nortente. Nesse disco, o compositor Osmar Júnior e o cantor Amadeu Cavalcante gravam músicas com temáticas regionais, trazendo o ponto de vista da população nativa, da população amapaense. Veja, na década de 80, é uma grande reivindicação para os amapaenses e para as lideranças políticas, para a classe dominante, a criação da autonomia do Amapá. Porque o Amapá, na verdade, em 1943, foi criado como um território federal. Esse território federal, criado por Getúlio Vargas, não tinha autonomia como Estado. O desenvolvimento capitalista no Amapá, ele começa com o extrativismo do manganês, né? Essa produção, essa extração foi realizada pela empresa Icome, né? Então, as lideranças, a classe dominante local tinha uma contribuição muito grande aí nesse processo, assim como o imperialismo atuando através da empresa Icome. Então, tinha um projeto de construção aí do Estado minerador industrial, né? Isso era um projeto que moveu muito aí o estado do Amapá. E nos anos 80, embora o manganês tenha entrado em decadência, foram surgindo novos produtos de exportação, né, para o Amapá, como ouro, caulim.
Mas, apesar disso, ficou ainda uma necessidade muito grande de transformar o Amapá de território federal para estado. Então, acredito que isso moveu muito aí os compositores na década de 80 a afirmar uma regionalidade, afirmar a defesa aí de uma música singular dentro do Amapá. E assim a gente pode observar isso aí, esse nativismo musical no Amapá, na música Andor. Agora nós vamos ouvir essa música que faz parte do disco Sentinela Nortente. Com Maria do céu andou, 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 andou. Com Maria do céu andou. Dizem saudades do tempo que passou, dos encantos e lendas dos avós, e passear com a sereia, não ter medo do rio, coisas do interior que a gente não viu. Quero destacar o nativismo musical em Rondônia através de 2 discos importantes. O primeiro é o Porto das Esperanças, gravado em 1992, e o segundo disco é Amazônia em Canto, gravado em 1996. O disco Porto das Esperanças é muito importante para o nativismo musical de Rondônia, porque reúne músicos que têm em comum a necessidade de expressar uma música regional com um discurso regionalista, um discurso crítico, inclusive, dentro desse disco, né? Então, esse disco congregou músicos como Augusto Silveira, o compositor Bado, Binho, o músico Laio e a Nega. Todos esses músicos, compositores, compositoras, eles fizeram parte aí dessa geração nativista que afirmou uma identidade musical para o estado de Rondônia, né? Como a gente pode observar nesses 2 discos. Então eu quero destacar aqui a música Homem da Amazônia, de Augusto Silveira. Essa música fala da relação do homem dentro da natureza, dentro da sociedade, e também você pode encontrar uma crítica bem direta ao capital, através da crítica que ele faz às empresas multinacionais. Então agora nós vamos ouvir a música Homem da Amazônia, de Augusto Silveira. Ei, homem dessa Amazônia, sou, não deixe esse mineral subir. O brejo, cururu, jacaré, açaí, dejeto, repasto pra urubu. Ei, homem dessa Amazônia, sou, alerta essa macacada aí, te livra dos sinais, de enchentes temporais, tudo nessas multinacionais. Para compreender o nativismo musical, é necessário que a gente tenha um certo olhar pela totalidade da luta de classes na Amazônia. Na Amazônia, a luta de classes, evidentemente que ela ocorre de forma complexa, envolvendo vários atores sociais. Então você tem o processo de exploração muito forte do trabalhador nas indústrias aqui nas cidades da Amazônia, especialmente a partir da década de 60, quando a região é integrada a uma produção industrial transnacional. Ao mesmo tempo, existe na região uma história muito antiga de domínio e de genocídio contra os povos indígenas e todos os povos da floresta. Hoje em dia a gente pode dizer que os povos tradicionais, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, os trabalhadores seringueiros, que eles exerceram um papel muito importante aqui na luta de classes, né, na medida em que eles se manifestaram, que se organizaram politicamente na região. E o nativismo musical, ele é fruto, ele é uma expressão dessa complexidade da luta de classes aqui na nossa região, certo? Para finalizar, eu gostaria de dizer que o nativismo musical, ele tem como caráter singular justamente o foco na problemática indígena e na questão dos seringueiros, dos trabalhadores da floresta. Então, o discurso nativista era um discurso que colocava relevo
para a luta dos trabalhadores seringueiros e dos indígenas em geral. Mas evidentemente que existia uma variabilidade muito grande aí de temáticas, até porque o nativismo musical não era só uma expressão do pensamento da esquerda, da crítica da esquerda, mas existia também nessa produção alguma produção ainda influenciada aí pelo folclorismo mais conservador, que existia também aqui na Amazônia. Não vamos esquecer que aqui funcionou muito bem, né, as instituições folcloristas, e a partir da década de 60, com o golpe militar, também se institucionalizou aqui os conselhos estaduais de cultura, que estavam ligados ao Conselho Federal de Cultura. Então, através das instituições, um certo folclorismo conservador conseguiu ter uma certa força aqui na nossa região. Então, gente, nós ficamos por aqui. Esse tema do nativismo musical, nós ainda vamos conversar bastante. Por isso, eu quero saber a sua opinião. Faça aí o seu comentário, deixa o teu comentário aqui embaixo para acompanhar nossas discussões. Até a próxima!